E aí pessoal, paz do Senhor, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu estava meditando na palavra do Senhor, o livro de 2 Crônicas, né? Capítulo 20, onde fala acerca do rei Josafá. E assim, amados, ele traz uma grande lição para nossas vidas, né? Que às vezes a gente acorda naquele, sabe, aquele ânimo, naquele vigor, e dizendo hoje as coisas vai dar certo, hoje vai andar, hoje vai ser um dia diferente, hoje vai ser tudo maravilhoso, hoje vai ser bom, hoje eu vou ter notícia positiva. E infelizmente o que vem para nossa vida é uma notícia a qual destrutura todo o nosso ser. Notícias que chegam que não assim, não é o que esperávamos, né? E infelizmente isso abate a nossa alma, abate o nosso coração e às vezes abate até a nossa fé. É verdade, às vezes abate até a nossa fé. Vamos estar um pouco aprendendo com Josafá como a gente vencer a esses dias e a essas notícias que vem chegando sobre nossas vidas. Amém? Está lá no livro de 2 Crônicas, a partir do verso 1 em 2 Crônicas, capítulo 20, né? Mas eu quero dizer, quero ler o capítulo 19, os versículos antes. No versículo 3, que diz, a parte B diz assim, que o coração dele, ele preparou o coração dele para buscar a Deus. Josafá, ele tinha preparado o coração dele para buscar a Deus, né? Sabemos que o pai de Josafá, o rei Asa, ele ensinou a Josafá a andar nos preceitos do Senhor, né? E lá no versículo 5, ainda no capítulo 19, diz: e estabeleceu juízes na terra e todas as cidades fortes, da cidade em cidade. E disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor. Josafá, ele estava declarando para os reis, para os juízes, né, que quando fizesse com fidelidade e retidão, porque não estava fazendo para o homem, sim para Deus. Então você vê o grau de responsabilidade, o grau de perfeição que Josafá queria constituir sobre o reino dele, né? E lá no versículo 7 diz: agora pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o, fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. Tá vendo? Ele está sempre aconselhando ao povo a estar buscando ao Senhor. Ele queria um reinado aonde o povo viesse andar com retidão, um reinado com um povo aonde viesse andar nos princípios com santidade e sabedoria, né? E lá no versículo 9 diz: e deu-lhes ordem dizendo: assim andai no temor do Senhor com fidelidade e com coração inteiro. Poxa, imagine hoje o presidente do nosso país, ele se voltar para Deus desta forma e começar a intimar o povo a fazer essa total perfeição, vamos dizer assim, essa total busca e essa total santidade ao Senhor. Seria muito bom. E foi isso que Josafá estava fazendo no seu reinado. Só que lá no capítulo 20 aconteceu algo a qual Josafá e nem eu nem você espera. Porque a gente está colocando a casa toda em ordem, a gente está colocando a nossa vida em ordem, a gente está buscando, a gente está entrando em consagração, está chamando a nossa família para uma consagração, está chamando o pessoal ao nosso redor para uma consagração, os líderes chamando sua igreja, seus membros, né? Aqueles que estão liderando, chamando seus liderados para uma consagração. De repente vem essa bomba sobre a vida de Josafá, que diz assim: e sucedeu que depois disso os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Capítulo 20, versículo 1. Então vieram alguns aviso a Josafá. Vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria.
Então chegou o aviso para Josafá: olha, a coisa vai ficar feia para você. E não é diferente na nossa vida. Às vezes a gente está planejando tudo, a gente parece que está tudo certo. Eu imagino Josafá com o reinado todo prosperando, o pessoal buscando, ele alcançando riquezas, ele alcançando coisas da parte de Deus, e daqui a pouco chega essa bomba, um exército se preparando, uma guerra se preparando, indo todo de contra ele. E o que fazer nessa hora? O que você faria, o que eu faria nessa hora, o que é que Josafá ele nos ensina a fazer? Aqui no versículo 3 diz: então Josafá temeu e pôs a buscar o Senhor e apregou jejum em todo o Judá. Às vezes as dificuldades vêm para nossas vidas e a gente começa a se desesperar, a gente começa a perguntar o porquê, a gente começa a lamentar, a gente começa a ver onde errou e fazer acontecer, a gente pira mesmo. Só que Josafá, ele entendeu que ele não tinha tempo para entrar em questionamento, ele não tinha tempo para perguntar o que aconteceu, aonde errou, o que foi que aconteceu, não. Ele disse: não, eu sei quem pode resolver meu problema, então eu vou atrás da solução. É o que está faltando na minha vida e na sua, é saber quem é o dono, quem é o dono da resolução da coisa, quem pode resolver a situação, né? Quem é o dono da parada, vamos dizer assim, que pode resolver, e até ele é só Deus, é só Jesus. Não é o homem que vai te ajudar. Eu sinto muito isso. Não é o homem que vai te ajudar, não é o homem que, né, a mulher que vai te ajudar, não é seus familiares, não, é Deus. Porque se não for por Deus, nada está feito, não tem como fazer. Versículo 6: e disse: ah, Senhor Deus, nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força, poder, e não há quem te possa resistir. Olha que Josafá, ele conhecia o Deus que servia. Às vezes a gente coloca o problema maior do que o nosso Deus, mas Josafá não, ele entende que o problema não é maior do que o nosso Deus. Ele começa reconhecendo a grandeza de Deus. No versículo 6, e ele começa a dizer o quão Deus é grandioso e poderoso. Aí vai no versículo 8, e diz assim: habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal sobrevier, espada, juízo, peste e fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. O que é que essa passagem te lembra? Sim, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, e passar a me orar, e se humilhar, e se converter dos seus maus caminhos, ei, Josafá está mostrando o que o Senhor falou para o próprio povo. Quando você ora, você tem conversado com Deus, dizer: Senhor, foi o Senhor que prometeu, está na tua palavra, Senhor. Foi o Senhor que disse que faria maravilhas, foi o Senhor que disse que me livrava, não foi eu, a palavra é tua. Então ele começa a trazer um diálogo em oração para com o Senhor, começa a lembrar a força do Senhor, ele entende o Deus que ele serve, começa a lembrar as coisas grandiosas que Deus falou. Por quê? Porque Deus precisava ser lembrado? Não, é porque ele tinha entendimento do que Deus falou. E depois no versículo 10 ele diz assim: e agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os das montanhas de Seir, pelos quais se permitisse que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Então ele fala com o Senhor o perigo que ele está passando. Você tem conversado com Deus: ó Senhor, eu estou passando por isso. É aquele vizinho lá que está me perturbando. É aquele familiar meu que está me tirando do sério. É aquele esposo que eu não aguento mais. É aquela esposa que eu não aguento. Ei, é meu filho que não se liberta. É minha filha que não me respeita. No meu trabalho estou sendo perseguido. Você tenha mostrado ao Senhor quais são os seus inimigos. Você tem apresentado a Deus com uma certa precisão o que é que tem te afrontado, pois ele aqui, Josafá, ele está apresentando com precisão, ele está falando com, aleluia, com uma clareza o que é que está afligindo ele. Primeiro lugar,
vem a notícia mal. Segundo, ele teme, busca, jejua. Terceiro, ele ora, reconhecendo a grandeza de Deus. Quarto lugar, aleluia, ele começa a lembrar as palavras e os feitos do Senhor, e depois ele vai até o Senhor e diz, olha, é aquele lá, ó. Ele não, o Josafá, ele não coloca os seus inimigos em primeiro lugar. Há um processo na oração de Josafá, desculpe. Há um processo na oração de Josafá e os inimigos dele ficam para trás, porque ele entende que primeiro é temer ao Senhor, primeiro é jejuar, primeiro é orar, primeiro é reconhecer a grandeza de Deus, é os feitos dele, para depois ser posto a sua situação. E lá no versículo 15, depois do clamor, que o povo se reúne, todos clamando, o Senhor responde. E Jaziel disse, dai ouvidos todos Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temas e nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descerei contra ele, e eis que sobem da ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Sabe que isso me chama a atenção? Que depois da oração, o povo se cala, e aí o Senhor começa a falar. O Senhor, ele usa o profeta Jaziel, ele usa o profeta Jaziel e diz, olha, eu sei onde o inimigo está, eu sei por onde ele está vindo, eu sei a hora que ele vai atacar, e eu sei aonde eu vou te livrar. O que é que o Senhor está dizendo, ei? E diante da dificuldade, da situação, eu sei tudo o que está se passando, eu já tenho tudo anotado, tudo programado, eu já tenho tudo no controle. Então, às vezes, a gente se desespera, acha que tudo vai ser pego o Senhor de surpresa, mas não, o Senhor sabe onde seu inimigo está, o Senhor sabe onde é a sua fraqueza, o Senhor sabe onde vai te livrar. O negócio é a gente aprender a confiar e descansar no Senhor, e tomar posse dessa oração e saber como orar. Entenda que depois ele diz, e amanhã descerei, versículo 16, e amanhã descerei contra eles, embora e sobem da ladeira de Ziz. Olha que Deus, ele dá o ponto certo onde o inimigo está, aonde está vindo e onde vai encontrar. E depois versículo 10 diz, nesta peleja não tereis que pelejar, parai e estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assustei. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Entenda que o Senhor está dizendo que não é para eles se espantar, não é para eles ficar atônito, não é para eles ficar agoniado, ansioso, porque o Senhor, ele tem o controle. Desculpe. E ele diz, olha, essa luta não é sua, essa batalha não é sua, essa questão não é sua, essa afronta não é sua, porque quem está mexendo com você está mexendo com o teu pai. Quem está mexendo contigo está mexendo com a menina dos olhos do Senhor. Quem está mexendo contigo está mexendo com o filho de Deus, com a filha de Deus. E o Senhor diz, nesta peleja não terei de pelejar, mas há uma questão, o Senhor diz assim, fique de pé, estai de pé, parai, fica de pé e vede a salvação. O Senhor não quer que você fique prostrado. O Senhor não quer que você fique de cabisbaixo. O Senhor disse, pare, descanse, pare. Deixe de agoniação, deixe de perturbação em si mesmo. Pare. Agora fique de pé. Mantenha-se na tua postura. Agora vede a salvação que eu tenho para ti. Às vezes é a falta de fé e de confiança que nos deixa caído, que nos deixa atônito, que nos deixa aflitos. Então Josafá, o que é que ele faz? Ele começa a entender que o Senhor, ele vai a peleja. E olha o que o Josafá faz no versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e moradores de Jerusalém se lançaram perante ao Senhor e adoraram ao Senhor. Antes da vitória, Josafá estava adorando. Antes da vitória, Josafá estava se alegrando. Antes da vitória, Josafá estava agradecendo. Será que estamos fazendo o mesmo? A gente ainda não viu a vitória, mas será que estamos nos alegrando? A gente não viu a vitória, mas será que a gente estamos adorando? A gente não viu a vitória, mas será que estamos buscando? Isso serve para mim, para a tua vida.
Entenda que quando Josafá ele começa a adorar, o Senhor vai. É quando você começa a adorar e que o Senhor começa a guerrear pela tua vida. Josafá começa a adorar e o Senhor começa a subir a peleja contra aquele povo, contra os inimigos de Josafá. E a vitória foi tão grande que a vitória não veio só a salvação, mas veio a salvação com bênção. Lá no versículo 25, aleluia, diz que quando eles sobem para ver o povo de Judá junto com Josafá, sobe para ver o destroço, diz que há despojos, que há ouros, tesouros, pratas, aleluia. O que é que o Senhor está dizendo? Que no meio dessa vitória, no meio dessa peleja, no meio dessa luta, dessa aflição, vai ter salvação, vai ter livramento, vai ter bênção e vai ter vitória para a sua vida. E vai ter vitória para a sua vida. Então voltaram, e eles voltaram e se alegraram. E olha o que depois acontece no versículo 28, para fecharmos. E foram a Jerusalém com alaúdes, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquela terra, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Ei, vão ficar sabendo do que o Senhor vai fazer na sua vida. Vai sair notícia que o Senhor é contigo. Vai sair notícia que quem te deu a vitória foi o Senhor. E aqueles que tentaram ou que estão tentando e querem se levantar contra ti vão retroceder. Porque vão saber que há um Deus poderoso na sua vida. Então tome posse disso, se alegre no Senhor, descansa, medita nesta palavra. E se alegre mesmo diante da luta. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, assim como Josafá, Pai, nos ensina, Senhor Deus, aleluia, Pai, a identificar quem é o Senhor em nossas vidas. Nos ensina, Senhor Deus, aleluia, Pai, engrandecer o Senhor mesmo diante das batalhas, diante das lutas. Nos ensina, Pai, a mostrar para o Senhor, Pai, a conversar com o Senhor sobre nossos temores, nossos medos, sobre aquilo que tem nos afligido, Senhor, sobre a perseguição. Oh, meu Deus, nos ensina a ser íntimo de Ti, mesmo diante das nossas falhas. Oh, meu Deus Todo-Poderoso, nos ensina, Senhor, a crer nos Teus profetas e prosperará, Senhor Deus. Nos ensina, Pai, oh, meu Deus, a tomar posse daquilo que é falado pela boca do profeta, pelo Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ensina a adorar mesmo quando a vitória não chegar. Nos ensina a crer que o Senhor está indo agora mesmo a nossa peleja para vencer em nosso favor. E mais ainda, Senhor, nos ensina a ter um coração grato, Senhor, a estar diariamente Te buscando. Aleluia, para que os nossos inimigos eles venham entender que verdadeiramente o Senhor é conosco, Pai. Assim oramos e Te agradecemos pelas bênçãos concedidas e pelas que já vamos conceber através desta oração, em nome de Jesus, Pai. Assim oro e agradeço. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Oh, Pai, visita cada um agora, Senhor, e dá refrigério e força. Eu não sei o que eles estão passando, Senhor, mas o Senhor sabe. O Senhor é o Deus das causas impossíveis. Assim como parecia impossível aos olhos de Josafá, aquela multidão que vinha contra ele, mas o Senhor deu a vitória. Faz assim com o Teu povo, com a minha vida, com a vida de quem está assistindo, em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de compartilhar esta oração, não esqueça de compartilhar esta palavra. Ei, seja um propagador da palavra de Deus, seja um propagador do Evangelho. Aleluia, anuncie esta palavra, anuncie este vídeo, anuncie o que você tomou posse, passe para os seus amigos, para os seus vizinhos, passe para todos em nome de Jesus e que Deus vos abençoe em uma ótima noite para a glória de Deus.